Hoje eu vou compartilhar com você 3 formas para você conseguir ter mais foco, ou mais especificamente 3 formas para você treinar o seu foco. 3, de certo modo, exercícios. É claro que é necessário que você faça todos os dias para que assim se torne mais fácil, como por exemplo, você quiser focar em uma tarefa, se torne mais fácil. Então, para isso você precisa praticar o que eu vou estar compartilhando com você aqui hoje. Lembrando que o foco é fundamental para você que quer despertar o seu lado produtivo, ou seja, usar o tempo a seu favor. Então, pega papel, pega caneta, pegue uma garrafa d'água, porque estamos começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Então, pessoal, talvez você que está me assistindo, talvez você me conheça, talvez não, talvez você esteja chegando aqui de paraquedas ou talvez alguém mandou o link desse episódio para você aqui, talvez você goste desse tipo de conteúdo sobre gestão do tempo, desenvolvimento pessoal e você caiu de paraquedas aqui. O meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor, autor do livro Lado Produtivo e aqui no podcast eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E se existe algo que faz com que você use o tempo a seu favor, esse algo se chama foco. O foco ele é um dos pilares do lado produtivo. O lado produtivo ele tem 3 pilares: energia, clareza e foco. E o foco ele é fundamental. Obviamente, se você já pesquisou sobre produtividade, pesquisou sobre gestão do tempo, pesquisou sobre gestão de tarefas, o foco sempre esteve ali como um pilar central, como algo essencial para a pessoa que quer ter produtividade ou um aumento acentuado da performance, do desempenho ou da eficiência. Então, para isso, é importante você compreender o que pode te ajudar a ter mais foco. E com o lado produtivo não é diferente. Se você quer usar o tempo ao seu favor, você precisa priorizar, compreender o que pode te ajudar para você ter mais foco. E o que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo não tende a ser aspectos muito complexos, não. São bem simples. Inclusive, se você já estuda sobre gestão do tempo, é bem provável que o que eu vá te falar aqui, algumas das coisas talvez você já tenha visto por aí. Mas mais importante do que você ter acesso a conhecimento, a você estar se educando no sentido de acessar conhecimento, buscar conhecimento, é muito importante você aplicar esse conhecimento. É muito importante você colocar em prática o que você vai ouvir aqui. Então, inicialmente eu falei, pegue um papel, pegue uma caneta. Sim, é importante você estar aqui comigo. Aliás, você estar aqui comigo já é um passo, já é um degrau na sua evolução, no seu desenvolvimento pessoal. Você pegar um papel e a caneta e você fazer as anotações também já é um outro passo que você está dando. Só que tão importante quanto ir acessar a informação, entregar o seu tempo para poder adquirir conhecimento e fazer anotações, é importante você colocar em prática esse conhecimento para que você consiga melhorar o seu foco e, consequentemente, você consiga melhorar os seus resultados e, assim, desperte o seu lado produtivo. Bom, e como eu havia mencionado, a proposta desse episódio, então, são 3 formas de você treinar o seu foco. E por que eu uso a palavra treinar o seu foco? É porque realmente o treinamento ele envolve a gente consegue ter maestria em algo, ou a gente consegue ser bom em algo, ou ter excelência em algo, quando a gente faz todos os dias, e até mesmo a gente faz todos os dias, mas a gente visa melhorar aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, se você colocar em prática essas 3 formas de treinar o seu foco, você colocar em prática isso todos os dias, tendencialmente vai se tornar mais fácil com o tempo você entrar no estado de foco.
mesmo quando você às vezes está se distraindo, pode se tornar mais fácil quando você já tem o hábito realmente de treinar o seu foco todos os dias, constantemente, utilizando essas 3 formas que eu vou compartilhar com você. Tá ok? Então, antes de mais nada, o foco ele é importante, como eu mencionei. É importante você ter foco para você que quer despertar o lado produtivo, para você que quer realizar mais, para você que quer ter mais performance, melhorar seu desempenho e para você que quer alcançar objetivos. Então, o foco ele é fundamental. Então, hoje eu vou compartilhar com você como é que você treina o seu foco. E o foco que eu estou falando aqui, pessoal, não é o foco no sentido de você focar em atingir um objetivo, em atingir uma meta, ou você focar no seu propósito de vida. Não. O foco que eu estou falando aqui é o foco no sentido de você estar realizando uma tarefa e é só você e a tarefa, tá certo? O foco que eu estou falando aqui é um foco mais pragmático, é um foco mais voltado para você no presente momento e a atividade que você está executando. Então, no caso de você se concentrar no que você está realizando naquele momento, tá? E é o que as pessoas buscam, muitas vezes, é desenvolver esse tipo de foco. Ou muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento, ela não consegue desenvolver esse foco, então ela tende a se distrair muitas vezes e não consegue concluir aquilo que ela iniciou. Ou as pessoas costumam gastar muito tempo, né? Pelo fato de não conseguir ter foco, as pessoas também costumam gastar muito tempo na realização de uma atividade, de um projeto, na tarefa que ela está realizando, pelo fato de não ter foco, né? O foco dela acaba sendo limitado pelo fato da pessoa ficar se distraindo com o que acontece à volta dela e a interferência de outros aspectos. Então vamos lá? Quais são essas 3 formas para você poder treinar o seu foco? A primeira forma, então, é... Qual que é a primeira forma? A primeira forma, então, é você ler. Não, mas espera aí, Vitor. Ler vai me ajudar a aumentar o meu foco? Sim, ler vai te ajudar a aumentar o seu foco. Mas, como eu já disse, são 3 formas para você treinar o seu foco. Se existe algo que vai te ajudar para você treinar o seu foco, é a leitura. Eu não sei qual foi a última vez que você parou para poder ler. E aqui eu não estou falando de leitura de você... Talvez você esteja pensando, olha, eu leio bastante, eu leio mensagens no WhatsApp, eu leio o feed do Instagram, eu leio frases que as pessoas me mandam. Então, assim, eu estou constantemente lendo. Mas essa leitura que eu estou falando aqui é uma leitura mais ativa. É aquela leitura onde você vai pegar um livro, seja ele físico ou digital, é claro, de preferência físico, para você sentir o livro nas suas mãos. Ter esse contato é muito importante. E é você realmente ler um livro e você estar ali em contato com ele. Essa é uma leitura que a gente considera ser uma leitura, de fato, uma leitura ativa ali do texto. Então, pegue um livro e faça esse exercício. Só que a sua atenção tem que estar voltada para o livro. Inclusive, por que muitas pessoas não têm foco? As pessoas estão lendo cada vez menos, né? As pessoas leem cada vez menos. Então, pega o livro e foca a sua atenção na leitura. Inclusive, quando você está lendo um livro, você já pode ter a possibilidade de estar trabalhando o seu desenvolvimento pessoal. Porque, além de você treinar o seu foco, que é importante, ali na leitura, dependendo do livro que você está lendo, você está evoluindo em alguma área da sua vida, porque você está ali adquirindo um conhecimento específico. Então, se você quer escolher um livro mais voltado para o seu desenvolvimento pessoal, é muito importante também. E uma reflexão para você em relação à escolha de livros, primeiro reflita sobre qual é a meta que você deseja atingir, ou qual habilidade você quer desenvolver. E aí você procura por algum livro em relação a isso. Aliás, se você quer recomendações de livros,
Você pode deixar aí nos comentários, porque em breve a gente vai fazer um episódio aqui no podcast falando só sobre livros, né? Inclusive eu vou até dividir alguns episódios aí, por exemplo, vou separar um episódio para poder falar sobre livros relacionados ao foco. Outro episódio, livros relacionados à clareza, livros relacionados à energia, né? Livros sobre gestão do tempo. Então, assim, se você acha interessante esse tipo de proposta, eu vou trazer aqui episódios sobre isso, tá? Mas é recomendado, escolha um livro voltado para a meta que você deseja atingir e você está treinando a sua atenção, certo? Porque você vai precisar, para você conseguir compreender o livro que você está lendo, você vai precisar se concentrar, você vai precisar ter a atenção, o foco no livro que você vai ler ali naquele momento. Então, ler um livro vai te ajudar a você ter foco, vai te ajudar a treinar ali o seu foco. É claro, as distrações elas vão acontecer, certo? Às vezes uma pessoa vai te chamar, às vezes o telefone vai tocar, às vezes vão ter algum barulho, algum ruído e você vai acabar se distraindo, mas no momento em que você tem consciência, olha, eu estou me distraindo, volta a atenção para a leitura novamente. E isso é muito importante, né? Esse é de fato o treino do foco. O foco se desvia, a concentração se desvia da atividade, no caso ali da leitura, e você tem consciência e você traz a atenção de volta para a leitura, para o livro que você está lendo naquele momento, o que é de fundamental importância. Vitor, sobre a leitura, cara, tem algum melhor horário para me ler? Como é que eu faço para criar esse tipo de hábito? Eu que quero ler para poder encaixar essa primeira forma aí para eu poder treinar o meu foco. Primeiro de tudo que é importante você reforçar, você tem que ler todos os dias. Tá? Se você quer treinar o seu foco, dentro dessa proposta de treinamento do foco, para você se concentrar mais, é importante você ler todos os dias. Então esse é o primeiro ponto aqui. Leia todos os dias, tá? Incluindo não só de segunda a sexta, mas sábado, domingo, feriado, enfim, leia todos os dias o livro, tá? Segundo ponto importante aqui para você que quer, dentro desse aspecto, para te ajudar a treinar aí o seu foco nesse aspecto da leitura. Tenha um horário para você poder ler, tá ok? É muito importante você ter um horário. Mas aí cabe a você conforme a sua realidade. Qual o melhor horário para você poder ler? Eu, particularmente, gosto de ler no período da manhã. A leitura ela faz parte do meu ritual, inclusive ritual aí uma outra ideia de tema aí para a gente poder trazer aqui para você. Eu sugiro para você fazer um ritual matinal e colocar dentro desse seu ritual matinal a leitura como uma das práticas desse seu ritual. Tá ok? Ao longo do dia, as pessoas tendem a ficar cada vez mais desmotivadas devido à quantidade de tomadas de decisão que a pessoa tem ao longo do dia. A pessoa tende a ficar cansada, tende a ficar sem energia e diminuir as chances dela ler aquilo que ela se propôs a ler. Então, já pensou em, após acordar, dar uma leitura do livro que você pegou? Né? Então pode ser bem interessante. Então defina um horário para você acordar, por exemplo, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas. E todos os dias leia nesse mesmo horário que você se programou para poder ler. Não consegui ler hoje às 7 horas da manhã, leia em outro horário, mas não deixe de ler naquele dia. Outro aspecto que pode te ajudar, né, na construção, de certo modo, a construção de um hábito, né, ler todos os dias. É sugerido você ter um ambiente para você poder ler. Por quê? Porque quando a gente tem um ambiente, a gente escolhe um ambiente e a gente lê todos os dias naquele ambiente, nós criamos uma conexão com aquele ambiente, certo? Quando você olha para o ambiente, quando você já chega no ambiente, você já compreende. Esse daqui, o seu cérebro compreende. Esse daqui não é um espaço não é um espaço para brincadeira, não é um espaço para me divertir ou para entretenimento. Não, é um espaço para leitura. É um espaço para mim me concentrar
aqui no meu desenvolvimento pessoal, e a leitura faz parte desse meu processo de engrandecimento. Então você pega e você lê no mesmo horário e no mesmo ambiente, tá? E aí você vê qual ambiente, de preferência um ambiente calmo, tá ok? Um ambiente que não tem pessoas passando na sua casa, o que pode aí interferir na concentração da sua leitura, tá ok? Talvez no quarto, né? Aí você fecha a porta, ou se na sua casa não tem ninguém, na sala de estar, enfim. Veja aí qual é o melhor ambiente para você poder ler. E além disso, Vitor, também tem um outro aspecto, e a duração. Quanto tempo deve durar a minha leitura? Isso também cabe a você. Eu gosto de ler pelo menos, claro que isso depende de, né, existem livros e livros, mas eu gosto de procurar ler pelo menos um capítulo por dia do livro que eu estou lendo. Tá? Tem pessoas que também têm essa sede de querer concluir o livro e querer ter o conhecimento daquele livro, então ler um capítulo por dia. É claro que tem livros que são muito grandes, um capítulo, então tem livros aí que tem capítulos de 20 páginas ou mais, então isso tende a levar um pouco mais de tempo, talvez mais de 1 hora de leitura. Você pode então definir capítulos, todo dia eu vou ler um capítulo do livro que eu estou lendo. Ou você pode definir tempo, eu vou ler todos os dias 15 minutos, ou vou ler todos os dias 20 minutos. Mas o mais importante, gente, começa a ler hoje, começa a ler agora, tá ok? Começa a ler agora. Uma página só por dia. Se você não está acostumado a ler, começa a ler devagar. Uma página só por dia. Aí amanhã lê de novo uma página. Ou seja, você que leu hoje já é um progresso, porque às vezes ontem você não tinha lido, hoje você já leu, ou seja, você já deu um passo, tá ok? Então se você quer construir também o hábito da leitura, para você poder estar treinando o seu foco, um hábito de cada vez. E a sua atenção, ela vai se desviar da leitura. Ainda mais se o livro que você estiver lendo, às vezes no início ali, não está chamando tanto a sua atenção, não está tão atrativo para você. Então pode ser que você se perca também durante a leitura e aí você chega na metade da página do livro, você não sabe você não está compreendendo a ideia que o autor está compartilhando com você ali durante a leitura, aí você tem que voltar na leitura. E aí você volta à leitura e quando você desviar a sua atenção, também traga a sua atenção de volta para a leitura do livro, tá ok? Essas são algumas sugestões, galera, para você que quer criar o hábito da leitura, para você, claro, treinar o seu foco. Então, a leitura é a primeira forma para você que quer treinar o seu foco. A nossa próxima proposta aqui é a segunda forma de você treinar o seu foco é através do Pomodoro, ou mais especificamente, o princípio do Pomodoro. Você que estuda gestão do tempo, ou você que às vezes nunca estudou, o princípio do Pomodoro, ele foi uma técnica que é desenvolvida pelo Francesco Cerello lá na Itália. E o Francesco, ele desenvolveu essa técnica para que ele pudesse ter mais produtividade, certo? Ele fazia universidade, ele também realizava um trabalho, ele queria ser mais produtivo ali nos estudos. Então ele fez o seguinte, ele pegou um desses cronômetros de cozinha e ele marcou no cronômetro 25 minutos. E durante 25 minutos ele permaneceu focado ali no estudo, no que ele tinha para fazer. Quando aqueles 25 minutos foram concluídos, ele marcou 5 minutos. Durante esses 5 minutos, ele se deu um intervalo para se desconectar da tarefa que ele estava realizando. E depois de novo, aí quando concluiu os 5 minutos, aí ele marcou 25 minutos e voltou de novo para a tarefa. E ele fez isso durante 4 ciclos. 4 ciclos de 25 minutos de foco na tarefa e 5 minutos de intervalo. Mas no último ciclo, no 4º ciclo, ele se deu
um tempo maior de intervalo, que no caso foi de 15 minutos. Mas, então, essa é a estratégia dele para essa proposta, né, de 25 minutos focado na tarefa e 5 minutos de intervalo. Essa foi a proposta dele essa foi a proposta dele. Ele percebeu que ele tinha muito mais foco e muito mais concentração. Não só por causa dos 25 minutos, mas também dos 25 minutos de foco na tarefa, mas também ele tinha mais produtividade, ele tinha muito mais foco por causa também dos 5 minutos de pausa, dos 5 minutos de intervalo, onde ele voltava para a tarefa um pouco melhor. Porque às vezes ele parou para beber uma água e por aí vai. Então ele voltava com um pouco mais de energia e mais motivado para a tarefa que ele iria realizar naquele momento. Essa então é o sistema que é chamado de princípio do Pomodoro. Pomodoro traduzindo, né, do italiano para o português, significa tomate, certo? Ele chamou essa técnica dele de Pomodoro por causa que o temporizador, né, o cronômetro que ele utilizava na cozinha, tinha um formato de um tomate. Bom, então você que está no seu trabalho, que tal você usar esse sistema que é tão querido, que é tão mencionado, mas que é tão, aparentemente, é um sistema muito simples, mas que é muito eficiente. Que tal você, que está aqui junto comigo, você refletir sobre a possibilidade de estar utilizando esse tipo de estratégia, né? Esse tipo de metodologia aí na sua vida, na hora de você realizar as tarefas. E sem sombra de dúvida, o princípio de Pomodoro é uma forma de você treinar o seu foco. Então, chegou no seu trabalho, vá realizando a tarefa. Pega a primeira tarefa que você tem para fazer no seu dia e você coloca ela no modelo Pomodoro. E aí você pode utilizar o modelo Pomodoro de duas formas, né? Você pode colocar no temporizador 25 minutos. Então, coloquei 25 minutos, vou para a tarefa. Durante aqueles 25 minutos ali, é você e a tarefa que você tem para realizar. Tá ok? Depois dos 25 minutos, parou. Entra no temporizador, coloca 5 minutos de intervalo. Durante esses 5 minutos, você pode fazer qualquer outra coisa, menos estar conectado naquela tarefa. Esses 5 minutos é para você se distanciar da tarefa, tá certo? Então essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade também do modelo Pomodoro é você colocar alarmes. Então, por exemplo, se você chega no escritório às 7 horas da manhã, né, ou chega no seu trabalho, vai realizar a sua tarefa, 7 horas da manhã você pode programar alarmes específicos para tocar em horários específicos para você. Então, por exemplo, você pode colocar um alarme para 7 da manhã, você começar a tarefa, 7h25 o alarme toca, e aí o alarme toca 7h25, concluindo o primeiro bloco. Depois, quando ele tocou esses 25, aí você vai para o intervalo. Aí, quando for 7h30, ele toca de novo, você programa ele para tocar de novo às 7h30, que o seu intervalo foi concluído. Aí, 7h30, você volta para a tarefa de novo e assim você continua. Aí depois, 7h55, outro intervalo, 8 horas você vai para o terceiro bloco e assim você pode estar realizando. Lembrando que o último intervalo, ou seja, são quatro ciclos de 25 e o último ciclo é de 15 minutos o intervalo. Eu gosto de utilizar dessa forma, só que existem mais duas possibilidades de você utilizar o Pomodoro. Existe também a proposta do 50-10 e 75-15, ou seja, você fica 50 minutos focado na tarefa que você tem para realizar, o projeto, e você faz uma pausa de 10 minutos, certo? 50-10, 50 minutos de foco, 10 minutos de intervalo. E são 4 ciclos também, e o último ciclo, que no caso é um ciclo, quarto ciclo, ao invés de ser 10 minutos de intervalo, você vai se dar 30 minutos de intervalo. E nós temos a outra possibilidade,
que é você utilizar o Pomodoro no modelo 75-15. 75-15. Ou seja, você passa 1 hora e 15 minutos focado na tarefa, tá ok? Você passa 1 hora e 15 minutos focado na tarefa. Quando tocar, você se dá 15 minutos de intervalo. Lembrando que o último ciclo, o quarto ciclo, você se dá 45 minutos de intervalo naquela tarefa, naquela atividade que você está realizando, que você está executando, tá ok? E aí você escolhe qual que você consegue se adaptar melhor. Eu, particularmente, prefiro o modelo 50-10, porque 25 minutos eu considero que é um tempo muito curto, e é um tempo que às vezes pode levar para as pessoas poderem, às vezes 15 minutos, 20 minutos é o tempo que leva para a pessoa poder começar a entrar no foco da tarefa. E também a gente tem que considerar que tem projetos que são muito grandes, então assim, é importante às vezes esse momento de foco ali, a gente aproveitar esses picos de foco para a gente conseguir aproveitar o máximo de produtividade para a realização daquela tarefa. Então, assim, reflita com calma sobre o princípio de Pomodoro, tá ok? Reflita com calma sobre esse princípio, coloque em prática, e não só isso, coloque em prática todos os dias para você poder estar, de fato, treinando o seu foco, tá certo? Então coloca aí e experimenta, depois você me conta. Então vamos agora para a nossa terceira forma. Terceira forma de você treinar o seu foco, melhorar o seu foco, certo? Que consequentemente vai melhorar a sua eficiência. E essa terceira forma adivinha qual é? A terceira forma é você focar no que você vai realizar. E aqui eu não estou falando só da tarefa, galera, que você está realizando. Então, por exemplo, você está lavando um carro. Claro, eu quero que você foca nessa tarefa. Mas foca também em outras tarefas além do seu trabalho. Então, por exemplo, se você tem em casa no fim da tarde, é seu momento ali de lazer, é seu momento de entretenimento, e você está ali assistindo uma série que você gosta bastante, procure estar 100% presente para para a série que você está assistindo, certo? Não fica no celular, não fica em outras atividades além da série, foca só na série. A mesma coisa se você estiver bebendo um café. Sinta o gosto do café, sinta o cheiro do café, olhe para o café, sinta a xícara quente nas suas mãos. Olhe para o café, sinta o gosto, escuta o café quando você coloca ele na boca. Ou seja, a sua atenção tem que estar voltada para o café. É um treinamento, como eu disse. E você treina o seu foco em cada pequeno detalhe. Se a pessoa não tem foco nem para assistir uma série, se a pessoa não tem foco para poder tomar um banho, se a pessoa não tem foco para poder tomar um café, se a pessoa não tem foco para poder se alimentar, a sua atenção tem que estar voltada para a alimentação, porque você está fazendo nas pequenas coisas, nas pequenas atividades cotidianas do dia a dia, que você treina o seu foco, a sua atenção, e você traz a sua atenção para aquela atividade, você traz a presença para aquela atividade. Então, se você estiver conversando com uma pessoa, foca a sua atenção na pessoa. Esquece o celular, esquece outra coisa, a sua atenção tem que estar voltada para a pessoa. Ninguém é mais importante naquele momento do que a pessoa que está na sua frente, tá ok? E se existe outra atividade para fazer naquele momento, faça ela em outro momento, tá ok? Se tem uma mensagem que chegou e você tem que responder, responda em outro momento. Reserve um tempo só para responder mensagens e retornar telefonemas, tá ok? Mas a atividade que você está realizando naquele momento, ou a pessoa que você está conversando, ou aquilo que você está fazendo, você tem que estar 100% presente para aquilo. Por quê? Porque é importante você estar 100% presente para a atividade, manter o foco naquela atividade.
porque você vai conseguir aproveitar o máximo daquela atividade. Então, por exemplo, se você está lendo um livro, igual mencionei inicialmente, né? E você está 100% presente para a leitura daquele livro, você consegue aprender muito mais, absorver muito mais, consegue ter muito mais retenção de conhecimento daquele livro do que se você estivesse se distraindo toda hora e lendo o livro, mas ao mesmo tempo no celular ou em outra atividade. Então, procura focar em uma atividade de cada vez. Inclusive, você pode pesquisar por você mesmo, depois você pode digitar no Google ou entrar em sites onde tem periódicos de artigos científicos e você pode pesquisar sobre a multitarefas, como que ela é prejudicial para o foco e para a atenção das pessoas, as pessoas realizarem duas atividades, duas tarefas ao mesmo tempo e como que isso é contraprodutivo. Então, pessoal, essas são 3 formas de você treinar o seu foco. Recapitulando, então, a primeira forma de você treinar o seu foco é através da leitura. A segunda forma é você utilizar o princípio do Pomodoro. E a terceira forma é você focar na tarefa, não só na tarefa, né, mas nas pequenas atividades do seu dia a dia. Esse foi o nosso episódio de hoje e eu te vejo do outro lado no próximo episódio. Um grande abraço. Meu nome é Vitor Couto e esse é o podcast Lado Produtivo.